pecado dos líderes do povo de Deus é mais ofensivo a Deus do que do povo. Por quê? Pelo privilégio e a responsabilidade de subir no altar, abrir a palavra, ministrar os ritos da igreja, realizar batismo, influenciar pessoas. Está mexendo com coisas sagradas. Não estou dizendo que eu sou infalível, que os pastores não têm lutas e problemas. Tem. Davi, um homem segundo o coração de Deus, o camarada para esconder o pecado. Para que matar o coitado do Urias? Ninguém é infalível. Mas não brinque com as coisas de Deus. E o pecado dos líderes religiosos, ele é mais grave diante do Senhor, pela responsabilidade e o privilégio. Irmãos, por mais que nossos filhos tenham visto manifestações da bondade de Deus, somente o novo nascimento lhes dará uma visão correta do amor de Deus. Não ore para seu filho voltar para a igreja, mas ore para seu filho ter um encontro com Jesus. Ah, pastor, meu filho está fora da igreja, está fora da igreja. Fora da igreja, não diferença nenhuma se ele está dentro da igreja e está em pecado. Sabe, irmãos, o que precisa dos nossos jovens, dos nossos filhos? Eles precisam de um novo coração, de regeneração. Lógico que nós queremos nossos filhos dentro do arraial do Senhor, dentro do seio da igreja. Mas o que eles de fato precisam, o que um jovem cristão precisa, é nascer de novo. Irmãos, de que adiantou serem filhos de Arão, o sumo sacerdote? De que adiantou terem visto a glória de Deus? De que adiantou terem sido sobrinhos de Moisés e visto milagres e mais milagres no deserto? De que adiantou isso? De que adiantou, irmãos? Às vezes eu fico me perguntando, como um ser humaninho falou aí, a Bíblia não é suficiente. Irmãos, o sacrifício de Jesus não é suficiente, o céu não é suficiente, a esperança não é suficiente, a igreja não é suficiente, as verdades que temos não são suficientes. Não foi suficiente para Lúcifer ser o querubim da guarda ungido, o céu não era suficiente para ele, ser o anjo ministrador de Deus não era suficiente, o secretário particular de Deus não era suficiente. Não foi suficiente para Adão e Eva serem criados à imagem e semelhança de Deus. Não foi suficiente as visitas diárias de Jesus. Não foi suficiente para Caim ter adorado na porta do paraíso. Não foi suficiente para Balaão ter recebido o chamado profético. Não foi suficiente para Saul ser cheio do Espírito Santo, escolhido como o primeiro rei de Israel, que poderia ter escrito uma história de glória. Não foi suficiente Judas andar com Jesus e realizar milagres. Judas realizou milagres. Não foi suficiente Ananias e Safira terem contemplado a igreja cheia do Espírito Santo. Às vezes eu pergunto de que vale uma vocação pastoral se você não é um cristão verdadeiro. A profissão de fé nada vale sem a prática, sem a verdade. Qual é a raiz do problema, irmãos? Eu não vou citar, porque eu vou encurtar. A raiz do problema está em Jeremias. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não adianta ser sacerdote, não adianta ser rei, não adianta ser pastor, se o teu coração, jovem querido, não adianta você ter um título lindo, e é um título lindo, um jovem que aguarda o advento, se você não tiver um coração. Dá-me, filho meu, teu coração. O egoísmo, a carne, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não existe imortalidade sem regeneração, não existe céu sem um novo coração. O problema não é os nossos filhos saírem da igreja, o problema é que os nossos filhos não estão convertidos ainda. Esse é o problema. Os nossos filhos, nossas filhas, nossas crianças estão sendo educadas de uma forma antibíblica. Sabe, nós estamos endeusando os nossos filhos, estragando os nossos filhos, nessa porcaria de celular. Mas que coisa, será que não tem noção? Para a criança não incomodar, bota um tablet, põe ele lá vendo besteira o dia inteiro. Aí vira um rebeldezinho.
Manda no pai, manda na mãe, grita, berra, xinga. Qual é a orientação de Deus? O trabalho do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do... O problema dos jovens hoje, dessa meninada hoje, é arrogância, é orgulho. O Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. A nossa igreja precisa ensinar às crianças o que é arrependimento, o que é pecado e a necessidade do perdão. Ah, irmãos queridos, fogo estranho. E aqui eu vou terminando. Esse púlpito, essa igreja, esse canal, foram construídos e preparados para pregar a palavra do Senhor e não fogo estranho. É o fogo do céu e não as faíscas humanistas. Não podemos aceitar aquilo que é pecado, aquilo que é errado, aquilo que é ofensivo a Deus. É fogo estranho. Esse púlpito, irmãos, é para pregar teologia, não sociologia, não antropologia. É para pregar o fogo sagrado de Deus, a verdade de Deus que queima, e diz assim, ou o fogo de Deus queima o teu pecado, ou um dia o pecado vai queimar você no fogo do inferno. E pronto. Se o Espírito Santo não consome o pecado que há em nós, o orgulho, a arrogância, o egoísmo, um dia nós vamos perecer no fogo eterno. E o que vai queimar é o pecado de Nadab e Abiú, a arrogância diante de Deus. Nós somos um movimento profético, irmãos, nós temos uma mensagem profética, nós temos Jesus voltando, e nós vamos ficar pregando o quê? Lógico que temos que enfatizar a justificação pela fé, que é a mensagem do terceiro anjo, a reforma, o reavivamento. Agora vamos estudar as 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, 6 a 12. Tem que entender esse assunto. O que os jovens da igreja precisam, irmãos? A gente precisa de regeneração. A gente precisa chegar ao ponto de odiar o pecado. Odiar o pecado, mas os jovens estão amando o pecado. E aí vem com umas faláciazinhas. Ah, como que pode? O mundo é muito forte, é muita tentação, é muita pressão. Que pressão sofreu José? Que pressão sofreu Daniel? Era a morte, só isso. Que pressão, conversa fiada de quem não é convertido. Ah, desde criança eu ouço que Jesus vai voltar, não voltou, ele não vai voltar. Conversa de quem não é convertido. Que pressão sofreu Jesus? Não há o mundo é muitas luzes, é muita atração, eu não consigo, é muita coisa. É carnalidade. Quem é espiritual não tem dificuldade com isso. A Bíblia diz que Jesus amava a justiça e odiava o pecado. Eu quero terminar fazendo uma pergunta. O que você tem trazido para o altar de Deus? Hoje é o dia do jovem adventista, mas de jovens como José e Daniel, não como rebeldes e orgulhosos, como Nadab e Abiú, Ananias e Safira, mas jovens como Paulo, que era um jovem, que viveram pela cruz de Cristo e foram humildes e humilhados, mas viveram a glória do Evangelho, porque a maior glória é ser um soldado da cruz de Cristo. Então eu faço um apelo a você, jovem adventista. Deixa de ser orgulhoso, deixa de ser arrogante, deixa de ser rebelde, deixa de ser contumaz. Se humilhe diante do Senhor e Ele vai te exaltar, vai te abençoar. Não adianta querer falar diferente. O teu problema não é a igreja, o teu problema não é a liderança, o teu problema não é a tua família, teu pai, tua mãe, o teu problema não é o mundo, o teu problema é a falta de Jesus. É você permitir que Jesus nasça em você. É isso que a gente precisa. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe a gente. Deus abençoe os jovens. Nós temos a humildade de reconhecer, irmãos, de que o altar do Senhor precisa de jovens, mas de jovens que ofereçam fogo sagrado, o fogo santo, o fogo do Senhor e não profanações. Que Deus nos abençoe. Amém.